como escolher o melhor fundo imobiliário para investir. Então eu vou mostrar aqui para vocês duas opções de fundos imobiliários para vocês investir. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos. Tem aí dois tipos de fundo imobiliário que vocês podem estar investindo. Dois segmentos, né? Que é fundos de tijolo e fundos de papel. Os fundos de tijolo, em alguns aspectos, ele é mais aí conservador, mais seguro. O fundo de papel é um pouco mais aí arrojado, só que eles é seguros também. Então eu vou explicar aí cada um aí como é que funciona e um dos melhores fundos imobiliários também para você estar investindo aí de cada setor. E eu vou falar aqui para vocês o pouco que eu entendo, tá? Eu não sou especialista, cara, assim, expert que é formado nisso, mas o pouco que eu sei, o pouco que eu já estudei e procuro estudar todos os dias, eu vou estar mostrando aqui para vocês. E se vocês têm dúvidas de investir ainda, procure estar estudando, procure estar buscando conhecimento, porque quando eu comecei a investir, eu não entendia nada. E hoje, graças a Deus, eu tenho já um pouco de conhecimento nisso e eu gosto de estar compartilhando aqui para vocês. Então, vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu vou estar trazendo para vocês é um fundo imobiliário aí de logística, que se chama XPLG11, ele é da XP Log, então ele é um fundo aí de galpões logísticos, então ele é bem diversificado, e eu vou mostrar aqui para vocês aqui como ele funciona aqui, o portfólio dele. Então hoje ele está custando R$ 92,00, ele pagou no último ano aí um dividend yield de 10,18%, está com PVP de 0,87, então o PVP dele está abaixo do seu preço justo, está barato, oportunidade de compra. Ele tem aí uma liquidez diária de mais de 3 milhões de reais, quase 4 milhões de reais. E para vocês verem aqui, ó, descendo mais abaixo, para mostrar aqui também todos os dividendos que ele já pagou, mas aqui mostra toda a especificação dele em si, mostra o segmento que é logístico, indústria e galpões, mostra também aqui a taxa de administração, mostra os números de cotistas, tem mais de 340 mil cotistas, então para vocês verem aqui que ele também tem mais de 31 milhões de cotas emitidas, tem um valor de mais de 3 bilhões de patrimônio, então é muita coisa. Ele tem uma vacância de apenas 3%, vacância é quando ele tem um imóvel aí no seu portfólio e está desalugado, então praticamente está zerado aí a questão de vacância nesse fundo imobiliário aqui. E aqui descendo, ó, vai mostrar aqui, ó, todos os dividendos que ele paga aí mensalmente, e para vocês verem que sempre, a maioria das vezes, ele sempre paga o mesmo valor de dividendos, ó, 78 centavos, 78, aí de vez em quando ele aumenta para 82, então sempre o fundo de tijolo ele é mais constante nos seus dividendos, sempre ele paga a mesma coisa. Então a vantagem é que você sempre vai ter aí praticamente o mesmo valor aí recebendo aí todos os meses. E aí, ó, para vocês verem aqui, ó, descendo mais embaixo aqui, vai dar para você ver todos os imóveis que ele tem aí no seu portfólio. Então, para vocês verem aqui, ele tem mais de 10 imóveis aí no seu portfólio. Ele tem a maioria em São Paulo, então ele tem 7 imóveis aí alugados em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Para vocês verem, ele tem 17 imóveis ao todo aí alugados, então é muita coisa. E para vocês verem aqui, ó, aqui mostra todos os imóveis que ele tem alugado aí no seu portfólio. Ele tem aí, ó, o Especulativo Cajamar, que é em São Paulo, ele tem um CD Dia, tem o Cone Multimodal, tem o CD Ribeirão Preto, tem o CD Leroy, tem o Especulativo Extrema, então tem aí também o Cislog Galeão. Então aí são vários imóveis que ele tem, logísticas que ele tem no seu portfólio. E dificilmente vocês tipo vão parar de receber dividendos desses imóveis. Por quê? Porque querendo ou não, o galpão logístico aí é uma coisa que tipo a gente é necessário ter aí no nosso Brasil, porque passa aí por muitas coisas por ele, tipo encomendas que você compra na internet tem que passar pelo galpão logístico. Então são várias coisas aí que é necessário ter aí em questão de ter galpão logístico para girar aí o retorno do Brasil, né? Então esse fundo investe nesses imóveis aí e é muito importante. Então o XPLG investe em todos esses imóveis aqui e é muito importante vocês saberem em que imóveis que ele investe. Por isso que quando você for comprar um fundo imobiliário de tijolo, vocês têm que analisar direitinho, ver qual a vacância, ver qual o valor aí que ele está, ver aí o dividend yield que ele paga também anualmente. Tem que ver todos esses aspectos até você comprar um fundo imobiliário. Então, se vocês não entendem muito, vocês procurem estudar mais para vocês ficarem mais por dentro aí
de como funciona aí o fundo de tijolo. Então, esse aqui é um resumo de como funciona o fundo de tijolo. Então, agora vamos para os fundos de papel. Então, agora vamos falar aqui do fundo de papel. Estamos aqui com MXRF11, o fundo que tem mais cotista na bolsa. Ele é um fundo base 10, diferente do outro fundo que é de logística, como eu mostrei para vocês agora, o XPLG. Ele é um fundo base 100 e esse aqui agora é um fundo de papel e ele é um fundo base 10. Então, hoje ele está custando R$ 9,04. Ele pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de mais de 12% ao ano. Então, hoje ele está com PVP de praticamente no preço justo, tá 0,99, então oportunidade aí de compra. E para vocês verem aqui descendo, ó, diferente do fundo de tijolo que paga, tipo assim, os dividendos sempre aí certinho, praticamente sempre o mesmo valor, fundo de papel é um pouquinho diferente. Ele sempre paga basicamente quase o mesmo dividendo, mas ele varia mais. Para vocês verem aqui, ó, ele paga 10 centavos, depois vai para 9. Depende muito aí da gestão do fundo, né? Se ele vai cair a cotação dele, se vai acontecer alguma coisa no fundo. E aí, para vocês verem aqui, ó, as especificações desse fundo aqui, ó, é bem interessante que ele aí é um fundo de segmento híbrido, né? A tipo de gestão aqui é ativa, vacância não tem porque ele não investe em imóveis, ele investe em dívidas. Então vou mostrar aqui para vocês já. Ele tem mais de 437 mil cotas emitidas, tem um valor patrimonial de 4 bilhões, então ele fechou 4 bilhões de patrimônio, muita coisa, mais de 1.272.000 cotistas, muita coisa. E aí, ó, aqui que vem aqui a diferença do fundo de tijolo, né, que agora para o fundo de papel. E como diferente do fundo de tijolo que ele investe aí em imóveis, o fundo de papel ele investe em dívidas. E aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, todas as dívidas que esse fundo imobiliário aqui tem em seu portfólio. Aqui a gente está no relatório gerencial do MXRF11 e aqui mostra o certificado de recebíveis imobiliários, que se chama CRIs. Então, fundo de papel ele investe em dívidas. Então, olhem só para vocês verem aqui, ó. Quanto mais dívidas ele tiver, menos vai ser o risco dele tomar um calote. Então, vai ser menos risco dele tomar uma inadimplência. Então, para vocês verem aqui, ó, ele tem mais de 30 dívidas diferentes aí em seu portfólio. E a diferença aí também é interessante que, para vocês verem aqui, ó, aqui mostra a porcentagem aí que ele tem aí de dívidas. Então tem umas que é 3%, tem umas que é 4%, 2%. Então a vantagem aí é essa, por causa que ele tem aí uma porcentagem mínima em questão aí das dívidas que ele tem aí a receber, no caso são os seus devedores. E aí, ó, igual aqui um exemplo, se algum desses devedores aqui pegar e dar um calote no fundo, não vai afetar tanto no dividendo que vai te pagar. Por quê? Porque, como ele tem várias dívidas para receber, por causa de uma não vai fazer tanta diferença. Agora você imagina aí, se você compra um fundo imobiliário aí de papel, e aí esse fundo imobiliário, sei lá, tem apenas 5 aí dívidas no seu portfólio, e aí desses 5, um dá um calote. Então, vai afetar os dividendos, porque ele tem poucas dívidas para receber. Agora, quando ele tem um monte, que é diversificado, é mais difícil. Por isso que eu falo que é importantíssimo vocês diversificarem seus investimentos. Então, não é nem só em questão de investimento, é tudo na vida. Você diversifica aí os seus investimentos, seu dinheiro, tudo na sua vida, tudo fica mais seguro. Então, para vocês verem aqui, ó, e várias dívidas que ele tem aí no seu portfólio são aí de empresas aí grandes. Para vocês verem aqui, ó, Açaí Guarujá, Buriti Empreendimentos, deixa eu ver outra aqui famosa, tem aqui o Fenza, Coca-Cola, Açaí de Bangu. Então eles têm aqui vários devedores grandes aí que ele tem a receber. Então por isso, querendo ou não, o MXRF11 é o fundo que tem mais cotista na bolsa, é um fundo aí bastante seguro. Mas só que, lógico, a gente sempre tem que estar atento, sempre tem que estar lendo aí o relatório gerencial, tá vendo o que o fundo está fazendo aí mensalmente. Então, esse aqui é a diferença, né, de um fundo imobiliário de tijolo para um fundo imobiliário de papel. Então, quando vocês for investir, vocês procurem dar uma estudada mais ou menos desse jeito aqui que eu mostrei para vocês, porque vocês vão ter a noção do fundo imobiliário que vocês vão estar investindo. Então, valeu aí!